Boa noite, meus caros colegas. Mais uma live da terça, a nossa religião, o nosso encontro, a nossa cerimônia, enfim, temas muito interessantes. Eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas sobre questões práticas de recuperação judicial e nós vamos discutir essas questões práticas na live da terça, nossa religiosa live da terça. Sejam bem-vindos, meus caros colegas, muitas questões interessantes, práticas e que eu vou enfrentar. Meu caro Marcelo, que nome bonito, meu velho, que nós vamos enfrentar aqui agora, tá bem? Então, muitas questões práticas aqui que eu tenho já listadas, tá aqui no meu bloco de notas, um bloco o bloco é organizado, o problema é a letra, né? Mas muitas questões interessantes. E o colega que tiver perguntas sobre recuperação judicial, questões práticas, também fica à vontade para dividir aqui comigo, que nós vamos enfrentar na medida da nossa possibilidade, no que a gente tiver de possibilidade de enfrentar, tá bem? Então, olha só, primeira pergunta, vamos começar, Marcelo, vamos começar, cara, vamos começar, olha só. Primeira pergunta, Marcelo, o mercado de recuperações judiciais, qual o tamanho do mercado de recuperações judiciais? O mercado de recuperações judiciais, ele só existe em cenários recessivos, ou seja, 2020, 2021, é um cenário de retração da economia, de dificuldades do ponto de vista da vida normal empresarial. Então, mercado de recuperação judicial quente e logo após mercado frio. Essa pergunta é interessante e merece uma atenção especial. Então, Marcelo, quando o mercado de recuperação judicial está aquecido? Meus caros colegas, em um cenário normal, em um país normal, o mercado de recuperações judiciais, tendencialmente, ele cresce em cenário de crise. No Brasil também, claro que isso acontece, mas o Brasil passa, pelo menos desde os últimos 10 anos, em um cenário de crise e retração e dificuldades fiscais e instabilidade política e instabilidade econômica em assimetria do dólar com os agentes econômicos internos. Enfim, o Brasil, pelo menos há 10 anos, atravessa um cenário no qual é convidativa a recuperação judicial. E esse é o primeiro aspecto. Então, o que eu quero dizer aqui, introduzindo a questão mercado de recuperações judiciais, pelo menos desde 2011, 2012, o mercado de recuperações judiciais no Brasil resta aquecido. Por quê? Porque de 2010 a 2020, gente, peguem esse número, que número louco. De 2010 a 2020, a economia brasileira cresceu 0%. 0%. Como é que é, Marcelo? Se vocês pegarem os números de 2010 a 2020 e buscarem construir uma média, vocês vão ver que a economia brasileira cresceu 0%. Então, só essa questão já responderia. Não precisa estar diante de uma recessão para o mercado demandar recuperação judicial, mas essa é só parte da resposta. A resposta se qualifica, a resposta se incrementa quando nós nos damos conta que parte da crise do agente econômico não tem uma relação direta com a diminuição da atividade econômica. O que eu quero dizer é que se o Brasil de 2010 a 2020 cresceu 0%, e eu estou repetindo isso, então, pelo menos há 10 anos a gente tem mercado, além disso, nós temos do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da gestão, Flávio, Marcela, Carla, olha só, do ponto de vista da gestão empresarial, nós temos uma ineficiência que é gritante, todos nós sabemos disso. Então, todo o agente econômico, a gente sabe que existe uma confusão do ponto de vista administrativo. Existe uma confusão do ponto de vista da gestão do negócio com a gestão das finanças pessoais. E isso faz com que, do ponto de vista administrativo, o cenário de recuperações judiciais se mantenha sempre aquecido. Isso tanto é verdade que em cenários onde não atravessamos uma pandemia, onde nós não estamos em uma dificuldade brutal, as recuperações judiciais também acontecem. Isso tanto é verdade que os escritórios que trabalham com recuperações judiciais, ao tempo em que ampliam os seus negócios em períodos de recessão,
não diminuem a sua atuação em cenários normais. Então, a primeira questão, a resposta é a seguinte: é claro que em cenários recessivos, tendencialmente, nós teremos mais recuperações iniciais, mas em condições normais de temperatura e pressão, especialmente no Brasil, que existe uma fragilidade nos processos de gestão, o mercado de recuperações iniciais sempre está em movimento, sobretudo a partir de 2018, 2019, que nós tivemos o ingresso de novos agentes econômicos podendo se socorrer na Lei 11.101. E quando eu digo novos agentes econômicos, eu quero dizer produtor rural, cooperativas médicas, por exemplo, a Unimed Manaus ingressou em recuperação judicial e assim sucessivamente, tá bem? Então, além do cenário da ampliação do rol dos legitimados, nós temos a ineficiência nos processos de gestão. Marcelo, então o que você está dizendo é que seria, do ponto de vista da assessoria, ideal oferecer ao agente econômico em dificuldade, além do suporte jurídico, oferecer também um suporte de gestão. Opa, estamos falando do mundo perfeito. Estamos falando do mundo perfeito. Oferecer ao empresário, ao cliente, além do suporte jurídico, o suporte de qualificação dos processos de gestão, estamos no mundo perfeito. Já fizemos isso. Aqui no escritório a gente já fez isso. Não é fácil. Não é fácil. A grande dificuldade que nós tivemos, do ponto de vista de qualificar os processos de gestão do cliente, é que em processos de soerguimento, por vezes, o agente econômico não quer a transparência que é importante que se tenha. Então, compreendendo bem a primeira questão, mercado em expansão da economia existe, em cenário recessivo aumenta, e no Brasil desde 2010 a 2020 nós temos crescimento da economia zero. Tá bem? Então, não preciso dizer mais nada sobre o quanto esse mercado é interessante. E aí eu vou responder uma segunda questão que tem a ver com essa, que é a seguinte: Marcelo, olha só, deixa eu achar aqui as perguntas. Pô, você tá com uma lista aí? Tô com uma lista. E é bom essa lista? Eu acho que é, não sei, vamos ver aqui. Tá. Olha só, Marcelo, alguns pagam caro pelo preconceito com relação à recuperação judicial. Olha que pergunta interessante, ela dialoga com essa que eu acabei de mencionar. Por que o mercado não é ainda maior, né, Thaís? Essa poderia ser a pergunta. Por que o mercado ainda não se ampliou como pode se ampliar? E aí o diálogo com o preconceito. Meus caros colegas, para fechar contratos é necessário enfrentar esses preconceitos. Para fechar contrato de recuperação judicial, você precisa enfrentar um grande preconceito que o contador também possui, e que é a confusão entre recuperação judicial e falência. Essa confusão tem que ser desfeita, e eu acredito que o mercado ainda não é maior em razão dessa confusão, em razão desse preconceito. Então, preconceito por quê? Um conceito pré-concebido, sem um amadurecimento consistente, uma leitura racional. Confusão por quê? Porque existe uma confusão entre falência e recuperação judicial. Se nós encontramos essa confusão, vejam que coisa doida, se nós encontramos essa confusão em decisões judiciais, caramba, dá para acreditar nisso? Dá. Em decisões judiciais nós encontramos essa confusão. Marcelo, indica que tipo de decisões judiciais? Por exemplo, decisões na Justiça do Trabalho. Marcelo, eu nunca vi. Vai pesquisar, mano. Pesquisa decisões da Justiça do Trabalho que vocês vão encontrar uma confusão tremenda entre o processo de falência e o processo de recuperação judicial. Se nós encontramos essa confusão no próprio Poder Judiciário, na Justiça Especializada, é óbvio que nós vamos encontrar essa confusão também entre os agentes econômicos, entre os contadores, que são potenciais parceiros, entre a sociedade que, enfim, não é iniciada nas letras jurídicas. E é essa a questão. Então, assim, tem que se desfazer esse preconceito. Se desfazer do ponto de vista prático, desfazer esse preconceito do ponto de vista objetivo. Marcelo, como que eu consigo desfazer, cara, esses preconceitos? Como eu consigo demover o meu potencial cliente de resistências nesse aspecto específico?
Olha, gente, é bem simples, mas é um trabalho de médio prazo. Não é um trabalho no curto prazo, você não vai resolver isso com uma conversa. Aliás, essa é uma das grandes ilusões que alguns colegas têm e seguidamente vêm repercutir aqui comigo. Ah, o parceiro, contador, então eu converso um dia contador virou parceiro. Não é assim. Mas tem como demover esse preconceito. Marcelo, daqui a pouco eu vou responder essa pergunta, mano. Sentença trabalhista condenando ou recuperando o depósito de valores referentes ao FGTS. Esse crédito está sujeito à habilitação? Essa discussão é uma discussão intensa. Eu entendo que sim. Mas existem divergências sobre esse tema. Eu entendo que a sua resposta, o crédito, está na classe 1, tá bem? Classe 1, para a gente ir além dessa resposta aí. Classe 1, credores trabalhistas, mas depois a gente pode até explorar mais esse tema. Marcelo, como que eu enfrento essa objeção? Como eu enfrento essa resistência? Como eu enfrento esse preconceito? Como é que eu faço isso, cara? Em primeiro lugar, dialoga com as resistências. Por que se tem essa resistência? Por que se tem essa objeção? Qual é o fundamento dessa rejeição à recuperação judicial? Na realidade, meus queridos colegas, essa rejeição, esse mal-estar, esse preconceito, ele se dá fundamentalmente por ignorância. Quem alimenta preconceito ou já se colocou como credor em alguma recuperação judicial, já passou pela experiência de ser credor em recuperação judicial, ou de outro lado, o credor, esse sujeito que tem preconceito, nunca viu uma recuperação judicial. Vê bem, nunca viu uma recuperação judicial. Então, Marcelo, como é que eu faço para demover o meu interlocutor contador ou o meu interlocutor potencial cliente? Como eu faço para demover esse sujeito dessa resistência? Como é que eu faço para fazer isso? Cara, em primeiro lugar, explica os benefícios. Quais são os principais benefícios de uma recuperação judicial? Quais são os principais ganhos que uma recuperação judicial oferece para o agente econômico? Então explica isso para o cara, desenhe para o cara. Marcelo, eu quero entender o que significa desenhar para o cara. Vamos lá. Vamos explorar então essa questão bem básica de fundamento, de alicerce. Olha só, eu pergunto para o cliente, olha só o que eu vou dizer para vocês. Eu pergunto para o cliente se ele não trabalharia melhor com uma suspensão de todas as suas dívidas. Então o cliente, ele está com as dívidas nas costas. A maioria só ouviu falar da concordata, perfeito, Thaís, perfeito. Então, o cliente tem uma dívida nas costas, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, e ele tem essa dívida que já está vencida. Então, vamos colocar a questão nos seus devidos termos, meus caros colegas. Ele tem alguns milhões nas suas costas com dívidas vencidas. Tá bem? E ele não tem condições de pagar integralmente essas dívidas, porque se ele tiver condições, ele não é nosso cliente. Ok? Se ele tiver condições de pagar todas as suas dívidas, bom, ele não precisa fazer recuperação judicial, óbvio. Mas ele não tem essas condições. Então, como é que eu demovo a objeção? Eu demovo a objeção de uma forma bem assertiva. O que você faria se tivesse 1 ano? 1 ano. 1 ano, eu garanto que você não precisará iniciar o aporte de todas essas dívidas. Detalhe, essas dívidas não deixam o camarada dormir. Detalhe, essas dívidas criam um problema grave, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista familiar. Então, as relações familiares com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, não é mais a mesma. Coloca 5 milhões de dívida nas costas de alguém e vê se a relação mantém-se no mesmo horizonte. O sujeito começa a ter dificuldades de saúde, o sujeito começa... Enfim, vocês compreendem que... Eu quero saber se vocês entendem isso.
Faz sentido para vocês isso? Então, é um conjunto de variáveis na vida do agente econômico que torna essa vida um inferno. Um inferno. E aí você oferece um ano. Um ano. E explica que esse um ano não é um favor que o Marcelo vai oferecer ou que, enfim, o juízo vai conferir. Esse um ano é um favor legal, que está lá no artigo 6º da Lei 11.101 e pergunta se quer ver a lei. Eu gosto de mostrar a lei. Mostra a lei, está aqui a lei, ó, 180 dias mais 180 dias, que significa isso? Um ano. No mínimo, sem pagar todas essas dívidas. Opa, aquela objeção, aquele receio, aquela resistência, aquele preconceito já começa a se organizar. Aquele preconceito com relação à recuperação judicial já começa. Opa, como é que é mesmo um ano? E aí a pergunta que o cliente potencial faz, mas eu perco a gestão do meu negócio? Não vai surgir o administrador judicial que vai acabar administrando meus negócios? Essa pergunta sempre acontece, sempre chega. E você explica que não. Nada disso. O que vai acontecer do ponto de vista da administração do seu negócio é se você não fizer a recuperação judicial. Porque você vai à falência. E aí sim, na massa falida, o administrador judicial que toma conta do negócio. Que vira o administrador da massa falida. Porque a empresa operando, o sócio, o gestor, ele tem pleno poder sobre todos os atos de gestão. Ingerência do ponto de vista da gestão, zero. O administrador judicial não tem nenhuma ingerência de gestão em empresas de recuperação judicial. Aliás, se vocês souberem de alguma história de administrador judicial que teve por intenção ou que enfim, incidiu diretamente na vida administrativa da empresa de recuperação judicial, me contem que eu vou adorar reproduzir isso aqui para falar mal dele. Porque não pode. Não pode. Cabe ao administrador judicial, em uma recuperação judicial, meramente a fiscalização da recuperanda e do processo. Ponto. Então, enfrente as objeções assim, um ano no mínimo. Na sequência, Pedro, como é que faz a sequência? A sequência, você pergunta para o cliente se ele gostaria de pagar a sua dívida que está vencida já está vencida, e ele sabe melhor que ninguém que está vencido. E para ele essa dívida equivale a fantasma, e ele tem razão. É um fantasma que está permanentemente com ele. Então, pergunte para ele se você gostaria de parcelar essa dívida depois de um ano, parcelar em 7 anos, em 8 anos, em 9 anos. Vocês compreendem, então, o enfrentamento ao preconceito, o enfrentamento às resistências à recuperação judicial, ela se faz a partir desses argumentos, mas eu vou dar só mais um argumento para a gente seguir adiante, que é o seguinte, só mais um argumento. O melhor discurso, o melhor argumento, o que melhor você pode utilizar para enfrentar resistência e objeção é o que eu disse, pode até ser, mas tem algo que eu acho que é melhor ainda. Conte para o potencial cliente histórias de empresas que deram a volta por cima. É tudo que ele quer ouvir. Você já compreendeu que esse cliente está com dificuldades graves. Você já compreendeu que esse cliente não está numa situação anímica muito agradável, a vida dele não é uma flauta. Ele está preocupado. Você já entendeu que ele foi lhe procurar, ou foi procurar o contador, e o contador lhe indicou, pensando em solucionar esse aspas inferno que ele está atravessando. O que ele quer saber, na realidade, é de empresas que saíram desse inferno. É isso. O que é música nos ouvidos deste potencial cliente é música, sim, contar as condições de pagamento, como eu mencionei há pouco. É música, sim, é bom ele ouvir isso. Mas melhor ainda é você contar para ele algumas histórias de agentes econômicos equiparados a ele, mesmo patamar, Fausto, no mesmo nível econômico-financeiro, mesmo nível de inserção no mercado, mesmo nível de clientela, enfim, cliente que ingressou em recuperação judicial teve sucesso. Isso não tem preço. Sabe por quê?
Porque com condições de pagamento eu discuto. Como é que é, Marcelo? Olha só, me digam se faz sentido isso para vocês. Condições de pagamento de um plano de recuperação judicial que eu explico para um cliente, o meu cliente vai discutir. É discutível, perfeito? Então, a condição que eu apresentar, o cliente pode discutir. Eu vou dizer, olha, você vai ficar 1 ano sem pagar ninguém, tirando o escritório de advocacia, sublinhe bem isso, tirando o meu pagamento, você não vai pagar nenhum credor durante no mínimo 1 ano. E eu apresento o artigo 6º da Lei 11.101 e eu provo por A mais B. 1 ano. E 7 anos, 8 anos, com carência ainda por cima, nesses 7, 8 anos, você vai pagar parceladamente sua dívida que já está vencida. Então, pô, presente, né? Mamão com açúcar. Eu adorei ouvir isso. Me digam se faz sentido isso para vocês. Então, assim, excelente. Agora, sim, cara, o cliente pode discutir isso. O cliente pode dizer, mas eu consigo mesmo isso? Será? Você consegue aprovar esse plano? É fácil aprovar esse plano? Olha, o credor X lá, ele não vai aceitar. Então, você entende que nós estamos em uma mesa teórica, Bruno. Nós estamos em uma mesa racional. Vamos tirar, então, essa conversa do cenário racional e vamos usar argumentos de persuasão absolutamente íntegros e que dão a volta nessa lógica. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem contar histórias de empresas de sucesso. Empresas que ingressaram em recuperação judicial, empresas que atravessaram dificuldades e empresas que deram a volta por cima similares a esse cliente. Isso não permite discussão. Ninguém vai discutir sobre esses cases. E aí, se vocês apresentarem detalhes, quanto maiores os detalhes, maior a excelência. Tá bem? Esse é o argumento. Vamos lá, então vamos adiante, um monte de perguntas. Meus caros colegas, me enviem perguntas aqui embaixo também, vamos bater figurinha, vamos bater bola, vamos lá. Olha só, Marcelo, olha a pergunta, olha só. Tá. Marcelo, olha que pergunta interessante. Marcelo, para o credor, a recuperação judicial, ela é negativa? Olha que pergunta interessante. Cara, olha só, olha que pergunta. Para o credor, a recuperação judicial ela é boa ou ruim? Gente, vamos falar a verdade. O que é bom para o credor? Me respondam aqui, meus queridos colegas, o que é bom para o credor? Bom para o credor é receber o seu crédito. Ponto. O que é bom para o credor? Bom para o credor é ingressar com uma execução na semana seguinte, no mês seguinte, no semestre seguinte, ter o valor devidamente na conta do credor. Penhorado, enfim, pelo menos os bens condizentes com o pagamento. Isso é o bom para o credor. O resto é problema. Agora, vamos combinar. É muito melhor uma recuperação judicial para o credor do que falência. Então, nesse sentido, a pergunta pode ser respondida. A recuperação judicial é negativa para o credor? Não. Em comparação com a falência. Então, comparado com a falência, a recuperação judicial não é ruim para o credor. Agora, tem algumas questões que tornam para o credor a recuperação judicial uma tragédia. Tem algumas questões que tornam para o credor a recuperação judicial um drama interminável. Qual é a principal? A principal é que o credor desconhece as posturas elementares que deve adotar em uma recuperação judicial. Então, a ausência do credor, do ponto de vista técnico, faz com que a recuperação judicial, para ele, se assemelhe a uma falência. Então, como é que é, Marcelo? Escutem isso e vejam se isso faz sentido para vocês. Do ponto de vista do imaginário do credor, que não sabe o que é a recuperação judicial, a recuperação judicial se assemelha a uma falência. Por quê? Porque ele não sabe operar em uma recuperação judicial. E ele fica mal no quadro de credores. E ele não participa com inteligência da Assembleia de Credores. E ele não constrói um posicionamento atraente, um posicionamento inteligente na Assembleia que permite que, mais do que participação formal, ele tenha voz ativa. E é essa voz ativa que faz com que ele possa ficar em uma condição interessante no plano. Então, de fato,
Se o credor não souber atuar com competência em uma recuperação judicial, ele vai confundir recuperação judicial com falência, e a recuperação judicial é ruim mesmo. Agora, se ele souber fazer isso, é claro, meus caros colegas, que a falência é um cenário muito pior. E a recuperação judicial abre, pelo menos aos advogados, um mundo de possibilidades. Como é que é, Marcelo? É isso mesmo. Recuperação judicial para credor abre um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Poucos colegas enfrentam. Poucos colegas exploram. Bom, eu construí um curso, o Credor na Recuperação Judicial, para dar conta dessa demanda. Todo dia eu recebia, e recebo ainda, mas com menos intensidade, mas todo dia eu recebia perguntas práticas do credor em recuperações judiciais. Todos os dias, meus caros colegas. Inacreditável. Então, todos os dias, e a mesma matriz de pergunta. O que eu faço para habilitar um crédito? Como é que eu faço para a assembleia? Enfim. Aí eu pensei, o pessoal não sabe o que fazer mesmo. E o treinamento avançado em recuperação judicial é um curso completo, tem tudo que o cara precisa saber para trabalhar com recuperação judicial, para promover recuperação judicial, para atuar como administrador judicial. É um curso muito amplo do ponto de vista da atuação. Então, a ideia do treinamento avançado em recuperação judicial é colocar o sujeito no centro de um processo de recuperação judicial. E não tinha, portanto, um curso focado no credor. Credor, o que eu faço? E aí criei esse curso. O que você deve fazer para não passar vergonha na frente do cliente, para não passar vergonha numa assembleia de credores, para não passar vergonha, para não deixar dinheiro na mesa. E o que você pode fazer? Se eu não queria estar nessa festa. Não queria estar na festa. Não queria ser convidado, fui convidado, não queria ir, fui chamado à força para a festa, estou na festa, como é que eu faço? Joga. Então, esse curso Credor em Recuperação Judicial tem o primeiro foco de o que você deve fazer e o segundo que você pode fazer. Então, independente do curso, o que é importante é o advogado do credor pensar em estratégias fora da caixa. Tá bem? E aí eu respondo um pouco essa questão. Vamos lá. Olha só. Mais perguntas me enviem aqui, né, gente? Pode enviar aqui que a gente segue o baile. Marcelo, você acredita... Olha essa, Fausto, que você me enviou. Você acredita na recuperação extrajudicial? Você acredita na recuperação extrajudicial? Cara, olha só. Eu acho que não é questão de acreditar ou não acreditar. A questão central é se verificar as condições para a recuperação extrajudicial. E eu vou dar um exemplo. Recentemente, no interior do Rio Grande do Sul, através de uma recuperação extrajudicial, se repactuou compromissos na ordem de quase 100 milhões de reais. Então, um advogado reuniu os credores, claro que não em assembleia, mas reuniu os credores e convenceu-os na forma do artigo, se eu não estou enganado, 163, eu estou com a lei aqui, mas não está na disposição, é 163 ou 165 da Lei 11.101, ele conseguiu convencer, à época, foi o ano passado, isso, 1/3 dos credores, ou 2/3 dos credores, agora é metade dos credores necessário, mas ele conseguiu o quórum de adesão ao plano de recuperação extrajudicial para promover uma recuperação extrajudicial, que impôs as condições para os credores dissidentes. Então, há circunstâncias em que, de fato, é possível se manejar uma recuperação extrajudicial. Nesse caso, se tratava de uma empresa recebedora de grãos, imaginem aí, milho, mas especialmente soja, e todos os credores eram credores que se submetiam ao plano de recuperação judicial. Então, era relativamente simples o convencimento dos credores, porque todos eles se submetiam e o plano não era um plano draconiano, como a gente vê em alguns planos de recuperação judicial. Então, o que continha o plano? O alongamento em 6 ou 7 anos e uma carência de 1 ano, 1 ano e meio. Então, nesse sentido, se há espaço para a promoção da recuperação extrajudicial, se você não tem nenhum credor extraconcursal que vai destruir a sua estratégia, se você não tem nenhum credor extraconcursal que exija
uma participação mais ativa do juízo da recuperação judicial, se você não tem essa necessidade, você pode viabilizar uma estratégia de extinguimento por meio da recuperação extrajudicial, sem problema algum. Isso está acontecendo e é uma excelente alternativa quando é possível. E quando é que é possível, Marcelo? Quando a gente não tem um credor, essa concursal pirado, enlouquecido, quando a gente não tem um passivo fiscal absurdo e inadministrável, então aí a gente pode navegar nos mares da recuperação extrajudicial, sem dúvida alguma. Marcelo, o que tem de bom a recuperação extrajudicial? A recuperação extrajudicial cria um menor prejuízo reputacional. Na realidade, não tem qualquer prejuízo reputacional a recuperação extrajudicial. Por quê? Porque como é que funciona o procedimento? Essa é uma pergunta interessante, né, cara? Olha só, como é que funciona o procedimento da recuperação extrajudicial? Eu vou botar uma água aqui no chimarrão só para, enfim, só para tomar uma água. Vejam que chimarrão, sintam-se todos convidados para vir aqui comigo tomar um chimarrão depois dessa pandemia doida, né? Claro. Mas vamos lá. Me contem aí se vocês tomam chimarrão, me digam aqui embaixo nos comentários. Olha só. E que absurdo, né? Tomar chimarrão fazendo essa conversa, mas enfim, para molhar a garganta. Olha só. Como é que funciona a recuperação extrajudicial? A recuperação extrajudicial, ela não tem, primeiro, administrador judicial, e o juízo não fiscaliza a empresa por 2 ou 3 anos. Compreendem a potência da recuperação extrajudicial? Por isso que se fala que não existe prejuízo reputacional algum em uma recuperação extrajudicial. Porque, na verdade, por meio da recuperação extrajudicial, você simplesmente reúne os credores concursais, o credor trabalhista pode também ser incluído, e, conseguindo a adesão prevista na Lei 11.101, se eu não estou enganado, 50% dos credores, a adesão de 50% dos credores, esse plano, ele é homologado pelo juízo. E essa homologação do juízo, ela faz com que ocorra a novação sobre os créditos que antes existiam. Então, aquela dívida anterior, com a recuperação extrajudicial, é novada. E toda aquela dívida é colocada na gaveta e será executada através do plano de recuperação extrajudicial. Então, Fausto, é possível explorar a recuperação extrajudicial? Sem dúvida. E aí você vai me perguntar, mas Marcelo, por que não se explora tanto, né, cara? Por que a recuperação extrajudicial é o patinho feio, não é tão manejada? Inclusive nos escritórios de São Paulo, enfim, Brasil afora, não é tão manejada em razão dos créditos extraconcursais. A recuperação extrajudicial, ela não cria a condição de manejo do crédito extraconcursal, ou seja, o crédito extraconcursal, ele acaba tendo uma autorização judicial para prosseguir a execução. Então, se existe um crédito extraconcursal expressivo, cara, infelizmente, não é a melhor saída, tá bom? Agora, assim, eu imagino a seguinte pergunta, cara, mas tem como ser a melhor saída com crédito extraconcursal? Tem. Se você tiver um crédito concursal expressivo, o próprio manejo do crédito concursal expressivo em uma recuperação extrajudicial favorece o caixa para uma boa negociação com o crédito extraconcursal. Não sei se eu me fiz entender, não sei mesmo se eu me fiz entender, não sei se... mas compreenderam? É possível. Então, Marcelo, eu tenho um crédito concursal expressivo e tenho um crédito extraconcursal relativamente expressivo. Recuperação extrajudicial é possível? É possível sim. Porque você vai manejar esse crédito concursal através de um plano extrajudicial, um plano de recuperação extrajudicial, ou seja, vai alongar, e isso vai propiciar o fluxo de caixa necessário que o seu cliente precisa para entrar com uma boa negociação com o credor extraconcursal. Perfeito? E aí é possível, sim, manejar a recuperação extrajudicial. Acho que
Isso não é algo de outro mundo, não. Isso não é algo de outro mundo, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, outras perguntas. Marcelo, olha que pergunta interessante. Marcelo, a documentação, cara, documentação para recuperação extrajudicial, para recuperação judicial, perdão, ela é muito difícil? Não. Vai lá no artigo 51, se eu não estou enganado, e visita os documentos. Sabe que boa parte desses documentos já é rotineiramente confeccionado pela recuperanda. Boa parte dos documentos que instruem a petição inicial da recuperação judicial já é confeccionado na vida operacional convencional do agente econômico. Então, é alinhar nas formalidades da Lei 11.101 e juntar no processo. Outra, boa parte dos documentos não são produzidos pelo escritório de advocacia, mas pela contabilidade. Então, não é razão para limitar o ingresso em recuperação judicial à eventual dificuldade de documentação. Tá bem? Vamos lá. Olha que pergunta interessante. Vamos lá. Pergunta, meus caros colegas, as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês tragam para cá também. Tá bom? Mais duas perguntas interessantes. Primeira, Marcelo, a partir de que valor vale a pena promover uma recuperação judicial? Caramba, olha que pergunta interessante. Como é que eu vou marcar um valor aqui? Será que eu tenho como marcar um valor? O que vocês acham? Se eu perguntar... Vamos inverter a pergunta. O que vocês acham? O que vocês diriam? Meus caros colegas, me digam aí o que vocês diriam sobre essa pergunta. Que valor que você, no escritório, recebeu de informação do cliente que faria você cogitar ingressar em recuperação judicial? Escrevam aí abaixo, vamos pensar um minutinho sobre isso. Quais os valores, a partir de que valor vale a pena o ingresso em recuperação judicial? O que vocês diriam? 1 milhão, 500 mil, 300 mil reais, 5 milhões, 10 milhões, enfim. O que seria? É isso que eu estou perguntando, Elizabeth. Me conta, querida. Elizabeth, isso aí. É exatamente isso que eu estou perguntando. Qual o valor que você considera que valeria a pena ingressar em recuperação judicial? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Eu inicio essa reflexão dizendo o seguinte: não valeria a pena fazer uma recuperação judicial. Não valeria, é subjetivo. Você não vai encontrar nenhum parâmetro legal para essa resposta. Elizabeth, não vai encontrar na lei um parâmetro objetivo para pensar aí qual é o tamanho da dívida para ingressar em recuperação judicial. Não vai encontrar. Eu diria o seguinte, Fausto já indicou 360 mil reais. Interessante, cara, interessante. Interessante mesmo. Eu diria que 80 mil reais, 70 mil reais, 100 mil reais fora, claro que não. Não ingressa em recuperação judicial. Uma dívida de 100, 150 mil reais não tem sentido ingressar em recuperação judicial. Não tem 200 mil reais, também não faz qualquer sentido. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais, 350 mil reais, 400 mil reais. Opa, a gente já começa a conversar sobre recuperação judicial. E por que, Marcelo? Por que esses padrões? Por que esses parâmetros mínimos? Porque, primeiro, tem que ter algum critério. Segundo, que existem custos da recuperação judicial e estes custos todos são absorvidos no processo de recuperação judicial. Ou seja, o custo do processo de recuperação judicial, ele tem um custo zero. Do ponto de vista do tamanho do passivo, o custo da recuperação judicial é zero. Não absorve a dívida. A dívida ela vai ser administrada e o custo total da recuperação judicial vai estar dentro do valor devido. É difícil entender isso, mas eu já vou explicar. E é exatamente isso. Então, 360 mil, 400 mil reais, 500 mil reais. Eu marcaria
entre 360 mil e 500 mil reais já está valendo ingressar em recuperação judicial. Concordo total com o Fausto. Total. Então, assim, Marcelo, quando que você vai pensar que vale ou não vale a pena? Em primeiro lugar, a empresa tem condições de sobreviver sem recuperação judicial? Essa é a primeira pergunta. A empresa tem condições de sobreviver, de seguir nas suas operações, discutindo essas execuções, ou não tem condições? Uma penhora de valores, um cisbajude no caixa da empresa, fecha a empresa ou não fecha? Então, se a resposta for positiva, fecha, opa, vamos pensar em estratégias para enfrentar isso. O principal delas, recuperação judicial. Quando vale a pena? A partir de 350, 500 mil reais. Elizabeth pergunta, Marcelo, vai depender da atividade fim da empresa? Mais ou menos, vai depender, na verdade, do faturamento e do tamanho da dívida. Eu acho que existe um patamar mínimo aí que o Fausto indicou e que eu estou de acordo. 350, 500, 700 mil reais. Esse valor absorve todos os custos da recuperação judicial. Diz o Luiz, Marcelo, mais importante que o valor, entendo que devemos ver a origem da dívida. Se for 0% tributário, valores menores é possível. Interessantíssima ponderação. Olha só a provocação do Luiz. Cara, se você deve 200 mil reais, todos os créditos concursais, todos os débitos, todas as dívidas se submetem à recuperação judicial, entra. É mais ou menos isso, Luiz? Mais ou menos isso? Então, deve 250 mil reais. 200 mil. Todas as dívidas concursais. Eu não consigo sobreviver com essa dívida, porque eu não tenho condições de fazer frente a essa dívida. Uma penhora de valores pode liquidar meu fluxo de caixa, então entra. 150 mil reais, entra. O que vai acontecer? Você oferecerá um ano para o seu cliente, que deve 150 mil reais, um ano para o seu cliente. Depois desse um ano, você vai alongar esses 150 mil reais com um deságio de 40%, 30%, bota 40%. Então, ao invés de pagar 150 mil, você vai pagar, calcule aí, 10% dá 90 mil reais em 4 anos. Em 4 anos. Então, aqueles 150 mil reais eu transformei em 90 mil reais em 4 anos. Em 1 ano e meio, meu cliente não vai pagar ninguém. É ruim isso? É ruim? Alguém acha ruim? É mais ou menos essa a potência da recuperação judicial. 150 mil reais. Qual é o custo disso? O custo disso, o administrador judicial vai cobrar no máximo 2%. 2%, faça o cálculo aí. Faça o cálculo aí, no máximo 13 mil reais para o administrador judicial. Isso é até uma piada. Ele até vai ficar bravo. E tudo bem? Tudo bem? Então, compreende que é por aí a potência. Esse benefício resolve a vida? Resolve. Entra. Recuperação judicial não é um remédio para grandes empresas, para grandes compromissos. Eu concordo com o Fausto e concordo com o Luiz. Concordo com essas duas leituras. E carta na manga, sempre recuperação judicial. Uma última questão interessante aqui é a seguinte. Marcelo, meu cliente deve tanto. Olha essa, gente, pra gente refletir um minutinho. Meu cliente deve tanto, que ele vem aqui no escritório pedir, me contratar para fazer a falência dele. Faça a recuperação judicial. A falência você já tem na mão. Você já tem a falência. O seu cliente queria lhe contratar para fazer a falência. Isso aconteceu comigo já. Chegou uma cliente no escritório, tinha um negócio interessante, disse, Marcelo, eu quero que você faça a minha falência. Disse, por quê? Eu devo A, B, C, D, E, sei que eu não tenho condições de pagar tudo, então eu não tenho condições, quero falir. Uma autofalência, rapidinho, antes ainda da lei 14.112. Eu disse, não, antes de falir, vamos fazer o seguinte, se você está falida já, deixa que os credores decidam isso. Deixa que os credores decidam. Você não precisa decidir pela falência. Deixa que os credores decidam em assembleia. Por quê? Porque credor algum quer falência. Se você tem um cliente que já está com um pé na falência, cara, é o melhor cliente para ingressar em recuperação judicial. Faz um plano de recuperação judicial absurdo e deixa que os credores peguem no colo o cara e coloquem num processo de falência. Ponto final.
Mas assim, só para a gente encaminhando o nosso encerramento, meus caros colegas, leveza, leveza. Você, nesse caso, havia sido contratado para fazer um processo de falência. Então, vamos fazer o jogo limpo. O jogo limpo é o seguinte, cara, você queria que eu fizesse sua falência. Se recusar o plano de recuperação judicial, do jogo, tá bem? Mas essa alternativa também pode ser colocada. Por último, a alienação fiduciária não foi registrada. A alienação fiduciária não foi registrada. Posso colocar na recuperação judicial? Pode. Existe dissenso ainda sobre isso. O STJ já sinalizou que, independente do registro, não submete, já sinalizou nesse sentido, mas o credor que reclame. A gente está aqui no nosso papel. Eu sou advogado de recuperanda. Se eu sou advogado de recuperanda e tenho como estratégia, como necessidade, implementar o sorrimento do meu cliente, cara, me dá aqui esse crédito aqui, decorrente de contrato com alienação fiduciária, que eu vou submeter ele à recuperação judicial enquanto o credor não pedir com o administrador judicial ou com o juízo a exclusão desse crédito através de uma divergência ou através de uma impugnação ao quadro de credores. Enquanto ele não fizer isso, cara, ele se submete à recuperação judicial. Ponto. Tá bem? Aí o credor se acordou e veio para a briga. Tá bom. Briga com ele na fase de verificação administrativa, discute com ele, dizendo que não foi registrado e argumenta com o administrador judicial que o registro é condição imprescindível para o reconhecimento do contrato de alienação fiduciária, mas se conseguir com o administrador, ok, em juízo não discute, porque em juízo a condenação em sucumbência virá. Você não quer criar passivo para o seu cliente. Então, vamos fazer esse jogo. Meus caros colegas, mais uma live da terça cheia de perguntas, muitas que o Fausto me enviou. Obrigado, Fausto. Excelentes questões. Algumas outras questões lançadas aqui pelo Ramires e por outros colegas, eu só tenho que agradecer. Demais. Mais uma live da terça. Comecei um pouquinho antes e encerro também um pouquinho antes. Tá bem? Meus caros colegas, recuperação judicial não é para amadores. Essa live, normalmente, é uma live de guerreiros. Eu não tenho problema em admitir que esse não é um tema leve. Agora, eu tenho a obrigação de dizer que eu não subestimo meus colegas. Se eu criei esse canal, é exatamente para a gente qualificar o repertório, qualificar a nossa leitura técnica, profissional e humana, e por isso que a gente faz isso por vezes com temas mais duros, mas a advocacia não é a profissão de covardes, e dizendo isso eu também cumprimento todos os colegas por esse mês que nós estamos atravessando, que é um mês de homenagem à nossa classe valorosa e lutadora classe, sobretudo nesses tempos. Grande abraço e em frente.